Quero que você abra comigo. Eu tenho basicamente 4 textos bem conhecidos, e o primeiro deles encontra-se em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Alguém traz uma água para mim, por favor, que eu saí de lá e esqueci. Quem esteve conosco ontem em Cascavel, lá no Centro de Obras? Foi muito bom, né, gente? Palavras que, como diz o gaúcho, de sartar os butiá do bolso. Muito bom mesmo. O ambiente foi uma bênção. Graças a Deus. Acharam Romanos 12, 1 e 2? Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, nós estamos diante de uma combinação de tinta e papel, mas a Tua palavra é mais do que isso, ela é viva, ela é eficaz, ó Deus, e ela é capaz de nos levar para dentro de nós e avaliarmos-nos novamente, ou avaliarmos em todo momento, em situações e que talvez nós pensemos que esteja tudo certo, já estamos dominando situações, mas Davi dizia: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me, sondando-me, guia-me pelas veredas da Tua justiça nessa noite. Que essa palavra, ó Deus, que essa palavra, ela possa encontrar um ambiente, ó Deus, um coração, uma terra pronta a produzir quando nela lançado. Em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos a percepção para ouvir a voz do Teu Espírito nessa noite e por essa voz nos mover, a fim de que a obra que o Senhor começou em nós possa concretizar-se até o dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, basicamente, o versículo 2, é muito usado, talvez você já tenha usado muito, você que é líder, você que é conselheiro, você que foi aconselhado, porque essa palavra, ela nos sugere uma total transformação, uma total quebra de protocolos, uma total conversão. Eu digo conversão é mudar de lado, porque Paulo está dizendo: olha, vocês não podem conformar-se, conformar-se é tomar a forma. Uma forma produz um bolo segundo a sua forma, seja ela retangular, redonda, cheia de desenhos, a forma vai desenvolver e desencadear no produto igual o que ela foi, igual a sua base, igual ao seu modelo. E quando Paulo fala isso, ele está falando à igreja de Roma, dizendo: cara, tudo que você aprendeu, ou a maioria das coisas que você determinou e conceituou como certo, como errado, como bom, como ruim, tem que ser colocado numa balança. Porque isso vai redundar no quê? Em nós provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caso contrário, você pode continuar pensando o que você quer, da maneira que você quer, da maneira que você foi instruído, da maneira que você acha legal, da maneira que você acha conveniente, mas você vai ter que fazer uma escolha. Ou você causa uma metanoia na sua mente, ou você se permite uma faxina no seu ser, ou você simplesmente vai continuar sendo alguém, ainda que você mude o ambiente físico, o ambiente espiritual não vai mudar, ainda que você mude algumas coisas na sua vida, mas a essência de Deus não pode agir, porque Deus respeita aquilo que nós pensamos e que nós deixamos claro, dizendo: Senhor, aqui não mexe. Lembro-me, e agora eu vou falar sobre algo que eu já falei para vocês. Lembro-me de uma vez, estávamos orando, isso lá pelo ano de 2000, 2001. Não éramos da nossa terra ainda, havíamos mudado de cidade. E eu acredito que todo crente que muda de cidade, ele faz uma oração para Deus: em qual igreja devo ir? Como a igreja que nós frequentávamos não tinha em Cascavel, então chegamos numa pequena igreja e ficamos um tempo ali. E um dia eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, se é para nós ficarmos aqui,
Então, vou fazer um voto com o senhor. Vou fazer um teste com o senhor. E chegou num domingo e eu falei, antes de sair de casa, eu orei a Deus, falei, Senhor, hoje é o dia. Então, nós precisamos ter a convicção, se é aqui, o senhor vai nos levar para outro lugar. E eu orei e falei, se é nessa igreja que o senhor nos quer, então, no final do culto, o pastor vai chegar até mim e vai pedir para que eu pregue na sua igreja. Não, ele vai perguntar se eu prego. Olha só, foi muito específico diante de Deus. E legal, a gente estava frequentando aquela igreja, né? E no final do culto, o pastor chegou perto de mim e falou, irmão, tudo bem? Ele me fez uma pergunta, o irmão prega, né? E eu falei, bom, irmão, eu sou diácono, vim como diácono, né? Não sou diácono de tal, saí de lá como diácono. Ele falou, não, porque Deus me revelou que o irmão prega. E aí eu entendi que aquele seria o lugar, pelo menos momentaneamente, para que nós estivéssemos ali. Por que eu digo isso para você? Porque Deus, Ele sempre vai colocar você naquele ou naquilo, ou no projeto que Ele tem para a sua história. O homem que é teimoso, o gênero humano que é teimoso, que nós criamos algumas coisas para estabelecer a nossa vontade. Assim foi com o homem chamado Jonas. Deus, querendo salvar a grande cidade de Nínive, chamou o profeta e falou, cara, te apruma aí e vai para Nínive. Porque eu não estou satisfeito com o que acontece lá, mas a minha misericórdia também é para eles. E aí você que já estudou a história, já leu Jonas, você vai ver que ele se dispõe, mas para fugir do Senhor. E ali começa um calvário, né? Reverso na vida dele, porque ele foge, compra uma passagem, ele entra no navio, embarca, e aí Deus vai atrás dele, essa expressão, né? Deus vai atrás dele, o mar começa a ficar revolto, diz que aqueles marinheiros e aquele capitão, eles clamavam pelos seus deuses, aliviavam o barco e nada, e o mar empolava-se, olha só que palavra mais estranha, né? Até que o fujão estava dormindo. Fala para o seu irmão, o fujão estava dormindo. Ele dormia bem descansadamente com o balanço do mar. Talvez não tivesse problema de enjoo, né? Talvez lembrasse das canções, nananene, né? Talvez ele lembrasse das canções de Niná da sua mãe. Mas a Bíblia diz que o projeto de Deus era que ele mudasse a sua mente e que ele fosse para o lugar onde Deus gostaria que ele fosse. Porque como profeta, sendo detentor da palavra de Deus, sendo detentor da direção de Deus, Deus o queria num lugar para salvar quem ele não gostaria que fosse salvo. Uma cidade inteira. E na resistência dele, na convicção dele, na mente endurecida dele, ele simplesmente diz não. Com a sua atitude, ele diz não. Até que ele é lançado fora e ele sabia, quando perguntaram, cara, nós já invocamos todos os nossos deuses, e você é de quem? Ele falou, o meu Deus é o que fez o céu e a terra. E os caras ficam doidos, porque mesmo não servindo a Deus, eles sabiam o poder do Deus Todo-Poderoso. E Jonas pensa num cara cabeçudo. Ele fala, quer saber, eu sei o remédio, me joga para fora. Ele não disse, para aí que eu vou ajudar a aliviar o navio, para aí, vamos lançar a sonda para ver como é que estamos. Não, ele me joga para fora que vai dar tudo certo. Talvez ele ainda confiasse nele mesmo. Talvez ele ainda confiasse nas suas próprias seguranças. E a Bíblia diz que quando ele é lançado, o mar para. E eu acho que Jonas sabia boiar. Quem sabe boiar aqui? Você deita, né? E vai. Talvez ele olhou para trás e falou, está longe, mas devagarinho a maré me leva para lá. De repente um bluff, fala bluff. Eu não sei se é bluff ou é gluck, não sei. Algo o abocanhou. E ele está agora na boca do grande peixe, diz a Bíblia. E ali a Bíblia diz que por 3 dias ele está lá. Eu acredito que nesse tempo a baleia ou o grande peixe deva ter se alimentado. Então ele tem se desviado dos peixes, sei lá o quê, se agarrado nas guelras, na costela, eu não sei. E a Bíblia diz que lá dentro ele muda a sua mente. Porque ele faz uma oração. Uma oração muito sincera, eu acho que foi, tá bom, eu vou. Tá bom, deixa para mim. Conhece algum crente assim que é só na pancada ou não?
Daqui não, irmão. Daqui não. Mas lá para fora deve ter. Aqueles crentes que sofrem. Que sofrem. Ao invés de resolver obedecer logo. E a Bíblia diz que a baleia agora, ao invés de fazer o gluk, faz o joga ele na praia. Só que da onde esse peixe o jogou até o lugar que ele iria, se você estudar, você vai encontrar que era quase 1.000 quilômetros de distância. O que Deus estava dizendo? Você vai ter muito tempo para pensar, cabeçudo. Você vai ter muito tempo a pensar. Porque agora ele havia assumido o chamado, falar, eu vou. Por livre e espontânea pressão, estou indo. É interessante isso, porque mudar a mente, às vezes não nos é conveniente. Não nos é conveniente. Porque nós já tomamos a forma de muita coisa. O jeito de pensar. Aquilo que nós admitimos sendo o correto, na minha visão. Essa é a cosmovisão, é a maneira que eu vejo. A maneira que eu vejo, e quando eu vejo, eu deduzo. E eu não só deduzo, eu crio um cenário. Então, na minha visão, eu posso criar um cenário. E esse cenário, ele pode ser exatamente aquilo que Deus testifica no meu coração, ou que a dureza do meu coração estabelece para a minha vida. Por isso que Paulo diz, você não vai conseguir experimentar a boa, a perfeita e agradar a vontade de Deus enquanto você for você mesmo. Por isso que João 3, a Bíblia fala de um cara, mestre em Israel. Mestre em Israel. E mestre em Israel eram aqueles que desde meninos eles eram colocados para aprender sobre a lei. E já era um mestre, e a Bíblia diz que ele vem visitar Jesus à noite, talvez para não ser visto. E ele faz uma pergunta, o que eu preciso para entender essas coisas que o Senhor está falando aí? O que eu preciso para entender esse negócio de reino, esse negócio de salvação, esse negócio de nova vida, de eternidade? O que eu não entendi nada? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. E parece que isso desce uma cortina na vida dele, os seus olhos obscurecidos, ele faz uma pergunta, como pode nascer, eu não posso nascer de novo? Porventura eu vou tornar ao ventre da minha mãe? Nessa hora acho que Jesus fala assim, ele fala, cara, você sendo mestre, você ensinando, você instruindo-se, você não conseguiu entender aquilo que Isaías falou, aquilo que Isaías profetizou, que profetizou daquele que hoje está diante de você, você não conseguiu entender o que Moisés falou, que viria alguém maior do que ele, você tem que nascer de novo, você precisa mudar a sua mente, é necessário uma implosão na nossa mente. Conhece alguém teimoso? Eu quando mudei para cá, eu fiquei sabendo, né, que é muito fácil colocar 15 pessoas dentro de um Fusca, você sabe ou não? 15 alemão, você sabe como é que faz? É só dizer que não cabe, irmão. Eles vão se ajeitar dentro do Fusca. Não porque alemão é teimoso. Teimoso é quem teima com o alemão. E eu vou dizer algo para você. Às vezes nós estamos lutando uma batalha tão grande, interna, quando na verdade eu só preciso dizer, vou parar de lutar. Eu vou depor as minhas armas. Eu vou depor as minhas resistências. Eu vou ouvir o que o Senhor fala, porque há tantos conselhos, há tantas vozes, há tantos zunidos, sei lá, há tantos sussurros no nosso ouvido, na nossa alma, e nós ficamos sem perceber. Por que sem perceber? Porque aquilo que eu estou vivendo ainda me é coerente, ainda me é conveniente. E Paulo diz, enquanto você vive a forma que o mundo ensina, enquanto você vive a maneira que o mundo ensina ou que vive, você não consegue enxergar diferente. Quem quando criança nunca ouviu da sua mãe, você perguntou, mãe, onde é que está isso? Está aí.
Não tá. Tá aí. Ela falou, se eu for aí, eu vou achar, eu vou esfregar na tua cara. Já ou não? E ela chegou e estava lá. Ali, na frente. No sábado eu preguei aqui, eu contei para os jovens que ninguém percebeu que um dia eu vim para o culto e quando eu cheguei em casa, eu olhei para os meus pés, eu tinha um pé de cada sapato. Preto, social, pouca diferença, mas quando eu sentei, eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho um parzinho desse igual lá em casa. Às vezes nós não percebemos, sabe por quê? Porque não está desconfortável. Porque não está desconfortável. Eu acredito que Deus, no seu grande amor, aliás, aquilo que a Bíblia diz, que Deus disciplina quem ama. Deus disciplina quem ama, por isso que ainda que o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse é um chamado ao arrependimento, mas é um chamado a uma conversa tete a tete. Porque esse versículo 19, eu repreendo e castigo a quem eu amo, e aí no versículo 20 ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou sentar e vou cear com ele e ele comigo. O que ele está dizendo? Precisamos conversar sério. Precisamos ter um papo sério. É mais ou menos assim, né? Quando a gente chama a esposa, chama o marido pelo nome. Leandro, já sabe. Irineu, né? E fala o sobrenome, já sabe, irmão. É mais ou menos Deus chamando-nos pelo nome, dizendo, senta aqui, a conversa é séria. Porque Deus, no seu infinito amor, o projeto dele são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Então orareis a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O que é esse todo o coração? Cara, eu não aceito que me dividam. Eu não aceito que fragmentem a minha palavra ou quem eu sou. Por isso que o profeta Oséias, boca de Deus, capítulo 3, verso 3, Deus está dizendo, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como posso eu andar com você, se você puxa para um lado e puxa para o outro? Aliás, você sabia que a Bíblia tem um versículo que diz que não pode colocar um boi e um jumento debaixo da mesma canga? Porque o boi é trabalho, o jumento dá trabalho, o jumento empaca, enquanto o boi é força, o jumento para olhar a paisagem, né? E não que a igreja tenha jumento, mas talvez muitos bois que precisam ser adestrados ainda. E enquanto esse século, a forma desse século, ainda introduz em você um pensamento, uma característica, um monte deles, e você continua achando que você é o rei da cocada, a última bolacha, do pacote, o gás da coca, não há como Deus trabalhar, porque Deus respeita a nossa decisão. Ele respeita a nossa decisão. Então há um convite à igreja desses últimos dias, a nós mudarmos. E é isso que tem sido pregado tanto, é mais do que frequentar um lugar físico. É permitir que essa mudança alcance e que a essência de Deus, ela possa sair e resplandecer aquilo que primeiro resplandeceu para nós, a luz, agora em nós, e ela precisa resplandecer através de nós. O grande desafio, porque vir à igreja é fácil. É fácil, irmãos. Você fala e diz, o pastor prega rapidinho, daqui meia hora, 40 minutos, 1 hora. Estou em casa. Já vou até combinar o lanche, vou combinar e tal. Isso é muito fácil. É como que bater o cartão todos os dias, saber que vai chegar 1 hora e que se passar, o teu chefe vai pagar hora extra. Se o mundo continuar dando forma, você não vai provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Preciso para o texto, né? Eu falei que ia passar o texto, vamos lá. Vá para 1 Samuel 24.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Achou aí? Qual é o contexto? Aquele menino que um dia assumiu uma luta que não seria dele, mas que seria do rei, que continuou moldado pelo mundo, pelo medo, pela insegurança, pela ausência de fé. Ele toma o lugar do rei, pega uma pedra, derruba o cara, pega a espada do gigante e corta o pescoço. É aclamado pelo povo de Israel. Agora ele é perseguido pelo rei ausente, pelo rei negligente, e ele está fugindo. E diz assim: tendo Saul, era o rei, voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens para buscar quem? Um jovem. E talvez já tivesse com ele alguns aspirantes daqueles 400 do capítulo 22, da caverna de Adulão, que a Bíblia diz que apegaram-se a eles todos os endividados, atormentados de espírito. Talvez alguns já tivessem aqui dizendo: esse Saul vem, a gente quebra ele. Só que Saul pegou 3.000 homens. E não eram dos quaisquer, ele fala assim: 3.000 homens dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Aí a Bíblia é poética até nisso, né? Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam ali assentados no interior da mesa. Agora presta atenção, olha a reação de quem não mudou a sua mente, de quem tinha uma mente vingativa, uma mente que conspirava, né, contra uma autoridade para ficar livre. E aí diz assim: então, versículo 4, os homens de Davi disseram. Os homens, conselho, muitas pessoas, né? Poderíamos pegar até um texto na multidão de conselhos à sabedoria, nesse caso não serve. Mas diz assim: os homens de Davi disseram: hoje, olha só, hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Quer dizer, os caras que agora eram os atormentados de espírito estão sendo boca de Deus, estão se achando os caras. Hoje é o dia que o Senhor te disse: eis que te entrego, já havia profetado, né, irmãos? Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. O que está dizendo, Davi? Assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor: hoje eu preparei o teu inimigo, mata ele. Mas sabe o que é aqui? É porque esses caras, eles eram perseguidos também. Então eles queriam um álibi, eles queriam um cúmplice para que a sua perseguição terminasse. Então eles iam usar o Davi, que era o fugitivo, dizendo: mata ele que acaba para todo mundo. Então eles usam até Deus, o nome de Deus, para dizer: Deus está no controle. Irmãos, tem gente que está do teu lado e que vai falar coisa que não tem nada a ver com Deus. Tem gente que vai incitar você a coisa que não tem nada a ver com Deus, ainda que lhe pareça bem aos ouvidos. Paulo já dizia: há pessoas que vão se acercar de mestres que dizem o que querem ouvir, terão coceira nos ouvidos, abandonarão a sua doutrina e darão lugar às fábulas. Então Davi, inclinado, talvez, é verdade mesmo, se Deus falou, então é de Deus. Então diz assim: então, onde é que estou? Levantou-se Davi e furtivamente. Quem que é do tempo da Pantera Cor-de-Rosa? Furtivamente, ou seja, se escondendo, cortou a orla do manto de Saul. Mas Saul não estava com o manto, lembra que ele estava aliviando o ventre. Então, não tem como aliviar o ventre enrolado, né, irmão? Tira aqui tudo, vai lá. E ele pegou como troféu aquilo. Só que, quando Davi sai, pega a sua capa, ele está lá embaixo, depois da caverna. Davi então grita para ele, dizendo: sucedeu, versículo 5, porém que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, ou seja, ele voltou em si. Porque Davi, ele conhecia o seu Deus, Davi, ele conhecia os princípios de Deus. Então, bateu o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça
tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, presta atenção, com estas palavras, Davi conteve seus homens, ou seja, não é por aí. Ele está dizendo assim, você foi bem intencionado, mas o que falou foi a voz da sua alma, não foi Deus não, então vamos reposicionar. Ele vai dizendo assim, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saindo da caverna, gritou a Saul dizendo, ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra e disse, por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te o mal? E aí ele vai dizer assim, os teus próprios olhos viram, aqui ó, estou com um pedaço da sua capa, eu poderia ter enfiado a espada no teu coração, você nem saberia de onde viria. Aquilo que Davi soube dominar do que disseram para ele, Saul não soube, porque assim, por que o senhor dá ouvido para quem diz que eu quero tomar algo seu? Eu não quero. Por que o senhor se permite a sofrer, a gastar energia, a gastar pessoas, a sofrer talvez um AVC, um infarto? Ele falou, relaxa, não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver comigo, eu não quero nada do que é seu, por que me persegue? Cuidado com o que você ouve, Davi, essa era a mensagem, cuidado com o que você ouve, porque eu não quero nada seu. A Bíblia diz então que Saul fala, ô meu guri, meu servo, e está tudo apaziguado. Pula lá para o capítulo 26, do mesmo livro de Samuel. Passa um pouco de tempo, agora olha só. Capítulo 26 de 1 Samuel. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, pensa num povo fofoqueiro, né? Não se acha Davi escondido, ou seja, o cara está escondido. Tem alguém para ficar olhando? Tem a vizinha lá, né? Não se acha escondido no outeiro de Aquilá, de frente de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto. E com ele quantos homens? 3.000. Falou, vamos de novo. Ué, mas o senhor não acabou de falar que não ia perseguir o... Não, mudei de ideia. Não consegui vencer minha mente ainda. Vamos de novo. E diz a Bíblia que então eles descem. Acampou-se Saul no outeiro, presta atenção, de Aquilá, de fronte a Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali a sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Ou seja, o cara está aí, está no meu encalço. O Davi que não deve nada para ninguém, o Davi que só assumiu o que o cara deveria ter assumido, o Davi que com muito mérito recebeu glórias pelo que fez, agora ele está de novo perseguido. Disseram para ele, o cara está aí mesmo, e está com 3.000 de novo. Não é pouca coisa não. E aí continua assim. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, aqui o seu escudeiro, o seu braço direito, filho de Nero, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Consegue imaginar a cena? Davi no meio do acampamento e os 3.000 homens ao seu redor. Então o acesso a ele não era muito fácil, era muito arriscado. Ele diz assim, disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem descerá comigo ao arraial? Respondeu Abisai, eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Presta atenção. Então disse Abisai, quem era o Abisai? Aquele que diz, estou junto para qualquer coisa. Mas nem sempre quem diz estou junto para qualquer coisa, ele vai levar você para o caminho certo. Tem gente que está junto para qualquer coisa, mas para fazer a vontade dele. Tem gente que fala, estamos juntos, mas só para que a glória seja dele, para que o mérito seja dele, para que a vontade dele se cumpra. Então diz assim, então disse Abisai a Deus, olha só, boca de Deus de novo, eis que te digo, Deus te entregou hoje. Ué, mas Deus não te entregue naquele dia também? Mas que Deus que é esse que muda de calendário tão facilmente? Não era aquele dia?
Ah, não, mas esse é o plano B de Deus. Aliás, preguei há muito tempo atrás, Deus não tem plano B. Ou é ou não é, irmão. Então, olha só. Te deu hoje nas mãos o teu inimigo. Agora, olha só. Para que você entenda que o conselho do cara não era para livrar Davi, mas para que a vontade dele se concretizasse, ele fala assim: deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança. Está dizendo, deixa, cara, estou com uma raiva dele. Estou tendo que fugir desse cara. O peso dos impostos está grande. Está faltando coisa lá em casa. Eu não posso lembrar desse cara que eu não durmo. Noites de sono consumida com a lembrança desse cara. E diz, deixa que eu vou encravá-lo com a lança. E ele, um pouco sarcástico, acrescenta e fala, num só golpe não será preciso o segundo. Deixa para mim. Deixa para mim. Paulo diz que as más companhias corrompem. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que o salmista, no Salmo 1, fala, cuidado com quem você se assenta. Cuidado com quem cerca você. Não se assente à roda dos escarnecedores. Cuidado com os pecadores. Antes, o seu prazer precisa estar na lei do Senhor. Medita nela, dia e noite. Então serás como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não murcham, e ao seu tempo dá o seu fruto. Ele está dizendo, cuidado com vozes que você ouve, porque elas têm o poder de moldar o seu caráter. Elas têm o poder de dar forma a você. Há uma propaganda muito legal, né, já é antiguinha, que diz que os filhos, eles são exatamente, fazem o que os pais fazem, tem uma propaganda. Um filho xingando, o pai xingando alguém, de repente o filho xingando o outro. Um adulto batendo em alguém e a criança batendo. O pai bebendo e a criança bebendo. Ou seja, nós, por isso que a Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Povo adquirido com exclusividade. Ou seja, Deus, Ele nos escolheu com um propósito divino, não com um propósito terreno. Mas para que esse propósito divino se cumpra, a minha mente tem que sofrer uma transformação, irmãos. E eu preguei terça-feira, não sei se eu escandalizei alguns, mas eu contei que o dia que o ébrio, né, mais bonito, o ébrio, né, o bêbado entrou aqui, e casualmente naquele dia nós tínhamos liberado segurança, porque as finanças estavam meio devagar, o cara entrou aqui, né, muito bem belo, deu uma volta aqui, entrou, beleza, de repente ele pega o meu copo, acho que é por isso que eu traumatizei, agora eu pego só a garrafinha, né, pegou meu copo de vidro, eu nem lembro se ele tomou um gole, alguém lembra não? E jogou no chão, quebrou. E no meu ouvido, uma voz, né? Dizia, mira o queixo dele, mira o queixo dele. Eu nem sei se a gente já tinha essas câmeras, então não haveria, né? Crime. Até porque a gente ia fechar a porta e dizer, você viu alguma coisa? Não, ninguém viu nada, pode ir embora. E eu mirei no queixo, eu falei, é só uma, pensei comigo, né? Nem botei Jesus no meio, mas, né? A hora que ele levantar, a gente fala, cara, Deus tomou você, agora aceita Jesus, se arrepende aqui, boa. Mas a voz dizia, cara, faça alguma coisa. Não tem vezes que tem uma voz dizendo, faz alguma coisa. Vai se permitir isso? Vingue-se. Davi, deixa para mim, a lança tá, vou pegar a lança dele, Davi. E é com a lança dele que eu vou cravá-lo. Vinga. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu não acredito que tem crente que ainda fale, né, que a vingança é um prato que se come frio. Vamos dar o tempo, que a hora que menos espera. Mas isso só acontece com uma transformação de mente. E o quão difícil é. O quão difícil é, porque muitas vezes nós estamos nos debatendo. Estamos voltando da onde viemos. E às vezes Deus precisa imprimir algo na nossa vida, como fez com a parábola daquele filho pródigo. O cara sai de casa com o dinheiro no bolso, guaiaca cheia, e vai gastando. Vai vivendo a vida que um dia ele sonhou,
Talvez quando adolescente, agora ele cresceu, agora posso sair de casa, agora sou suficiente, já completei 18 anos, sou homenzinho, né? Vou sair e vou ver minha vida. A Bíblia diz que ele vai e gasta, vive dissolutamente, ou seja, dissolvendo tudo, gastando tudo do jeito que ele achava. E ele vai para uma terra longínqua, diz a Bíblia, e quando eu leio isso, eu sempre imagino ele dizendo, eu vou para longe porque eu não quero ninguém dando pitaco na minha vida. E de repente começa a acabar o dinheiro, irmão. O dólar subiu, desvalorizou, começa a gastar o dinheiro. Ele arruma um emprego, talvez nunca tenha trabalhado. Arruma um emprego para cuidar porcos. E nada contra, mas de repente o dono dos porcos, numa seca, resolve dizer, quero mais que chore a mãe desse cara que a mãe da minha porcada. Chega, alimente os porcos. E ele agora está lá. E a Bíblia diz que ele cai em si, e ele diz, pequei contra Deus, contra meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Aqui começa uma transformação, quando nós começamos a cair em si, em nós mesmos. E nós começamos a entender que os nossos valores e pensamentos, eles não são o que parecem ser. Os caminhos que nós adotamos, eles não são os ideais, porque Salomão diz em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas que no final levam à morte. Enquanto há uma mente cauterizada, quando aquele moço do Salmo 73 fala, Senhor, quer saber, em vão lavei minhas mãos aí, ó, em vão me purifiquei. E de repente ele escreve no Salmo dizendo assim, quando eu fiz isso, eu estava como um animal embrutecido. Eu estava fora de mim. A minha mente me dominava, os meus pensamentos me dominavam. Então, quando você começa a entender que é necessária uma mudança, alguma coisa começa a acontecer. O desconforto começa a vir. Quem já teve dor de dente aqui, irmãos? Quando eu era criança, minha mãe colocava cachaça no dente. Eu não sei se a dor passava, eu dormia bêbado, né? Botava cachaça no dente, e aí doía o dente, doía o ouvido. Meu Deus do céu! Aí ela esquentava óleo, botava no... Os antigos, isso foi uma benção, né, irmão? Uma colherinha de óleo, esquentava no fogo. Às vezes era tão quente que fazia... Tss. É um desconforto. Irmão, mudar a mente é um desconforto. Reconhecer que está errado é desconforto. Dar a outra face é horrível. Caminhar mais uma milha dizendo, mas eu já caminhei até aqui, parece que não entende. De novo. E é o que Paulo diz. Enquanto vocês mantêm a forma do mundo, enquanto vocês não se rebelam contra uma mente escravizadora, vocês não conseguem provar o que é bom. E para encerrar, Salmo 121. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não se permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. É interessante como Deus fala comigo, às vezes de maneira meio doida. A gente estava em Cascavel de manhã e nós saímos, eu e o Gustavo, buscar uma farmácia. Ele precisava buscar um remédio, e eu para a pastor estava com uma dor. E geralmente em cidade grande, né? Farmácia abre, tem tudo que é canto, e nós saímos e fechada, e fechada, e fechada. E vamos dar uma pernada, e vamos, e perguntamos, aquela está aberta? Não está. Até que nós chegamos numa farmácia e estava aberta a farmácia. É interessante porque Deus, Ele trabalha
de uma maneira tão perfeita, que ele, ao que ministrou no meu coração, é que às vezes nós vamos correr, e vamos dizer, tá bom, vamos buscar outra alternativa, tá tudo fechado. De repente, era uma farmácia que a gente nem tinha visto. A gente estava olhando para uma farmácia lá, e tá fechada essa também. E quando chegou na esquina, a gente estava na frente. E eu até brinquei com a moça, você vai ter que dar um desconto bom, porque a gente correu em tudo até achar você, e você estava, a única que estava aberta. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Pastor, eu não consigo mudar a minha mente, porque o ambiente familiar meu foi horrível, ou é horrível. Pastor, eu não consigo mudar a minha mente, porque o que eu faço eu gosto de fazer, mesmo sendo errado. Pastor, eu não quero mudar a minha mente, porque eu preciso viver, eu sou jovem. Então, eu não quero viver o que vocês vivem. Eu não quero ter essa mudança radical, drástica. Eu quero continuar sendo eu. E Deus é amor. Deus é bom. Sim, Ele é. Ele é amor. Ele é bom. Mas um Deus que se move pela sua própria palavra, pelos princípios, por Ele determinados. Então, às vezes, nós estamos doentes, rejeitando o tratamento. Contei também aqui uma vez que, morando em Cascavel, andando pela Avenida Brasil, de repente um cara correndo na Avenida Brasil, com uma roupa do hospital Policlínica, com aquele negócio, como é que chama aquilo? O caninho, a agulha que está na veia e o caninho que desconectou do soro, balançando, o cara correndo. O cara fugiu do hospital, não sei porquê. Fugiu do tratamento, doente fugindo do tratamento. Tem cristão fugindo do tratamento. Tem cristão sabendo que a porta estreita é a ideal, é a boa, mas continua andando, entrando pela porta larga. E muitos entram por ela, Jesus disse. Porque muitos continuam olhando para suas próprias possibilidades. Esse salmo aqui é daquele menino perseguido. E dizem alguns historiadores que ele deveria estar ainda em fuga quando ele, como é que fala, acompanha esse salmo. Porque ele está dizendo, e agora? Vou olhar para onde? E agora o que vai ser? E logo, num lance, ele fala, eu preciso olhar para Deus. Porque Ele não dorme, Ele não se esqueceu de mim. Não está fechado. Não é como a farmácia. Não é como aquilo que quando você mais precisa, não está aberto. Não, Ele não dorme. Então, é a Ele que eu tenho que me reportar, é nele que eu tenho que confiar, mas eu preciso entender que a minha mente precisa sofrer uma alteração drástica. Se eu for dar lugar para tudo que eu penso, gente, meu Deus do céu, você vai me chamar de desviado. Por isso que eu tenho uma batalha muito grande, e eu acredito que você tem também. É muito grande, porque a carne está caindo para a carne. Ou o espírito pende para o espírito, ou não vai. E a Bíblia diz que o pecado, ele dá a luz quando ele é gerado, ele é gestado. Então ele vai gestando. E de repente a nossa própria concupiscência dá a luz ao pecado. O nosso próprio desejo desenfreado. E por isso que nós às vezes olhamos e falamos, nunca imaginei que aquele fosse sair da presença de Deus. Nunca imaginei que tal pessoa fosse fazer isso. É um chamado à igreja, é um chamado para mim e para você, para mudar a nossa mente. Porque eu quero sim provar os planos de paz e não de mal. Uma esperança e um futuro. Quantos já perderam a esperança? É o que Salomão diz, a esperança adiada faz adoecer o coração. Pessoas que pararam de sonhar. Ou pessoas que só estão esperando lá, quando eu for para a eternidade. Não, viva o trajeto, não só o destino. Viva o caminho agora. Faça exercício. Coma bem. Relacione-se. Mude a sua mente. Saia de dentro de si mesmo. Pessoas que se enclausuraram dentro de si mesmo.
Isolaram-se dentro de si mesmo, criaram um grupo único, você e você. Sabe qual é o cúmulo do desespero? O cara morar sozinho e fugir de casa. Não se aguenta, nem ele. Sabe, fala para o seu irmão, precisa mudar a mente. Mudar a mente. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.